Tudo começa com um grupo de garotas que estão sendo preparadas para um evento que parece uma cerimônia de gala, mas é algo muito mais sombrio. Uma a uma, elas sobem ao palco diante de vários homens da nobreza, que começam a disputá-las como se fossem objetos raros. Por trás disso está a Marquesa Colide, a responsável por reunir essas garotas. Ela destruiu vilarejos inteiros, capturou meninas e agora planeja vendê-las nesse leilão cruel. Enquanto tudo acontece, um sentimento de repulsa cresce. Mas é nesse instante que surge a garota mais cobiçada do lugar, Dia, uma jovem de 14 anos, com olhos que misturam azul e cinza e uma presença que deixa todos ali encantados. Os lances por ela começam rapidamente. No entanto, Dia tem algo em mente. Ela sabia o que queria desde o início. Usando uma magia ofuscante, ela faz a sala inteira ser tomada por uma luz intensa. Em seguida, usa uma chave escondida para se libertar das correntes e invoca uma arma bem diante de si. Com ela em mãos, parte para eliminar todos aqueles homens que participaram daquele evento desprezível. No vestiário, Tart, seu parceiro disfarçado como servo, também entra em ação. Ele derrota os guardas, consegue as chaves das celas e libera as outras garotas. Em poucos segundos, Dia e Tart se unem para enfrentar os inimigos e acabar com o caos. Dia pede a Tart que a proteja, enquanto ela prepara o próximo passo. Tart aceita sem hesitar e com uma lança e um revólver impede que alguém se aproxime dela. Com precisão e velocidade derruba um por um dos guardas, dando tempo para Dia canalizar um feitiço que destrói uma parte do castelo. Do lado de fora, nosso protagonista observa a movimentação ao lado de Marra. Ao ver o sinal da explosão, ele confirma que a Marquesa está mesmo envolvida. Ele agradece a Marra, pois foi ela quem descobriu uma fonte de renda suspeita ligada à Marquesa. Depois de investigar, descobriram a rede por trás do tráfico de garotas. Saber que Dia e Tart conseguiram se infiltrar e ainda ajudar outras meninas deixa nosso protagonista satisfeito. Com um rifle de precisão em mãos, ele mira na Marquesa. As ordens que recebeu eram claras: eliminar todos os responsáveis. Ele puxa o gatilho, confirmando seu alvo. Nesse instante, memórias de outro tempo surgem. Ele se vê no alto de uma colina com sua antiga parceira Clarice. Naquela ocasião, eliminou 6 alvos com facilidade. Clarice comentou que ele poderia ter acabado com toda a máfia, mas o plano era apenas aquele, não ir além, pois poderiam haver infiltrados e a organização sempre tinha seus próprios motivos. Ao se preparar para sair, ele nota algo no céu, um drone se aproximando, e isso o alerta imediatamente. Manda Clarice entrar no veículo e assume o volante. Mesmo sem entender o porquê da pressa, Clarice obedece. Ele explica que o drone está equipado com um sensor infravermelho e que em breve os guardas de fronteira chegariam. Ainda orienta Clarice a prender uma arma nas costas com um fio no gatilho, criando um mecanismo improvisado que atiraria automaticamente enquanto eles escapassem. Sabendo que o drone seguiria o calor do motor, eles deixam o carro como isca. Assim que o veículo atrai os tiros e explode, eles já estão longe. Porém, durante a fuga, Clarice se machuca ao saltar e nosso protagonista ajuda, tratando o ferimento. Ele não sabe se foi um erro de cálculo ou se havia algo ali que ainda desconhecia. Algumas horas depois, Clarice verifica se os guardas haviam mesmo ido embora. Nosso protagonista insiste que esperem até o amanhecer. Com a luz do dia, o calor natural dificultaria a detecção pelas câmeras infravermelhas. Ele sugere que descansem. Clarice, ainda intrigada, pergunta por que ele se tornou um assassino. Ele responde que foi criado pela organização desde pequeno. Toda a sua vida foi moldada para isso. Espionagem, infiltração, execução. Não conhecia outro tipo de mundo e aceitava aquilo como seu destino. Clarice escuta tudo e, surpresa, pergunta se ele não sentia nada, ou se ao menos tinha algum desejo. Ele responde que sentimentos são fraquezas. Porém, admite que tem um plano. Após essa missão, pretende se aposentar. Quer abrir uma academia no Japão para treinar novos espiões. E por isso, Clarice foi designada para acompanhá-lo como parte do teste. Clarice se irrita. Ela lembra que foi a melhor da sua turma e que passou com excelência nos testes. Mas antes que pudesse dizer mais, nosso protagonista se levanta e a interrompe. Clarice percebe algo estranho. A arma dele é justamente a que deveria estar com ela. Ele explica que conseguiu pegá-la sem que ela notasse. Poderia muito bem eliminá-la ali mesmo se quisesse. Isso serviria de alerta. Ela ainda não era tão boa quanto pensava. Poderia ter sido usada como isca e isso bastava. Em seguida, pergunta o que ela pretende fazer. Clarice permanece imóvel. Ela entende que contra ele qualquer tentativa seria inútil. Ele devolve a arma e a aconselha a nunca mais confiar em ninguém, nem mesmo nele, pois qualquer um poderia ser seu fim. Clarice reage apontando a arma para ele e dizendo que não confia.
Ele apenas sorri e diz que a arma estava mais leve por um motivo. Mostra a ela as balas que havia retirado sem que ela percebesse. Com isso, a chama de novata, lembrando que ela ainda tinha muito a aprender. Se achava que receberia uma arma carregada depois de tudo aquilo, estava muito enganada. No dia seguinte, eles chegam a uma base provisória. Lá, nosso protagonista relata o sucesso da missão. Seu chefe o parabeniza por ter cumprido sua última tarefa. Diz que numa das gavetas há tudo que ele precisa para seguir viagem. 2 passaportes e passagens para o Japão. Eles se despedem e embarcam juntos. Dentro do avião, nosso protagonista reflete. Finalmente, sua vida como assassino havia terminado. Começa a imaginar o que faria dali em diante. Mas, de repente, uma explosão aciona os alarmes da aeronave. Ele se dá conta do que está acontecendo ao ver as notícias. O avião foi sequestrado. Clarice, em pânico, pergunta o que está acontecendo. Ele responde que a organização não deixaria que ele simplesmente fosse embora assim. Apesar de tudo, fica chocado por terem escolhido esse método envolvendo inocentes para eliminá-lo. Ele se levanta decidido a agir. Não podia permitir que mais vidas fossem destruídas por causa da organização. Vai até a cabine e vê que foi danificada por uma mina. Tenta encontrar uma forma de controlar a situação, mas, nesse instante, um jato militar surge e dispara um míssil, destruindo o avião. Nosso protagonista cai na água, frustrado. Ele havia servido fielmente à organização durante toda a vida e ainda assim foi traído. Se tivessem apenas pedido, teria aceitado morrer, mas não desse jeito, envolvendo tantas pessoas. Pela primeira vez, sentimentos reprimidos começam a surgir. Enquanto sua consciência se apaga, ele pensa que aquela poderia ser sua última lembrança. Mais tarde, ele abre os olhos acreditando estar sonhando. O lugar onde está parece estranho, quase mágico. Uma garota se aproxima e diz que ele não está mais vivo. Ela explica que seu fim foi trágico, o melhor assassino do mundo, traído pela própria organização. Mas ela trouxe sua alma até ali para lhe oferecer 2 escolhas: renascer como uma pessoa completamente nova, em outra vida, ou ir para um mundo diferente levando consigo todas as suas memórias e habilidades. Um novo começo ou uma nova missão. Nosso protagonista achou a proposta interessante, mas ficou com a impressão de que se ela estava lhe oferecendo 2 opções, era porque precisava que ele matasse alguém, a deusa. Quando ele disse isso, ela apenas sorriu como se tivesse acertado em cheio. E de fato, ele tinha razão. Ela estava disposta a deixá-lo manter todas as suas memórias nesse novo mundo de espadas e magia, contanto que ele aceitasse uma condição: tirar a vida do herói daquele lugar. Mesmo assim, essa ideia mexeu com ele. Não era nada do que tinha imaginado sobre renascer. Ele acreditava que ao morrer perderia completamente a lembrança de sua antiga vida, junto com tudo o que havia sentido ou aprendido. A deusa admitiu que normalmente isso aconteceria, mas explicou que estava dando a ele uma chance que ninguém mais teria. Era única. Em todo o mundo, ninguém mais teria uma oportunidade como aquela. Diante disso, ele aceitou o acordo, mas quis saber mais sobre a pessoa que deveria eliminar. Não conseguia conter a curiosidade diante da chance de viver num mundo onde pudesse sentir tudo de verdade. Antes de morrer, ele se arrependera profundamente por nunca ter deixado suas emoções aflorarem. Sempre viveu escondendo o que sentia e nunca chegou a viver da forma que desejava. A deusa explicou que nesse novo mundo ele poderia fazer o que quisesse, desde que cumprisse a missão que ela lhe daria. E ao tocar levemente sua testa, ela mostrou a ele uma visão clara do lugar onde iria nascer. Ele compreendeu que era um mundo cuja civilização se encontrava entre a Idade Média e a moderna, com uma diferença essencial: magia e feitiçaria eram reais. Havia também pessoas com capacidades físicas muito superiores à média. Com isso, ele perguntou à deusa por que deveria eliminar o herói se ele parecia alguém justo e respeitável. A deusa então contou que ao completar 16 anos, o herói derrotaria o rei demônio. No entanto, apenas 2 anos depois, esse mesmo herói usaria seu poder para mergulhar o mundo num caos que ninguém conseguiria reverter. Nosso protagonista comentou que, pela visão que teve, o herói possuía habilidades únicas e poderosas. Ele duvidava que, sendo alguém comum, conseguiria enfrentá-lo e sair vitorioso. A deusa então revelou que o escolheu justamente porque ele era o melhor assassino, e por isso acreditava que ele seria capaz de cumprir essa missão. Diante de tudo isso, ele aceitou com a condição de receber os melhores recursos possíveis. A deusa prometeu que daria a ele o máximo de poder que um humano poderia ter, e diferente dos outros, que recebiam suas habilidades de forma aleatória, ele teria o privilégio de escolhê-las, assim como seus elementos mágicos. Nosso protagonista quis saber se ela não estava arriscando demais ao interferir tanto nesse novo mundo. A deusa respondeu que caberia a ela fazer com que tudo parecesse uma simples coincidência. Então, ele questionou se seria mesmo necessário matar o herói antes dos 18 anos
ou se haveria uma outra forma de salvar o mundo sem precisar tirar sua vida. A deusa explicou que a eliminação deveria acontecer depois que o herói derrotasse o Rei Demônio, mas acrescentou que se houvesse outro meio de evitar a tragédia, seria até melhor. Embora achasse muito improvável que isso fosse possível. Foi então que nosso protagonista começou a montar sua lista de habilidades, escolhendo das mais poderosas para as menos. Entre as opções, decidiu por regeneração acelerada de classe S, criação de magias classe A e crescimento de nível ilimitado de classe B. Com a regeneração, poderia treinar até o limite e ficar muito acima de um humano comum. Acrescentou também a habilidade de artes marciais de rank C, mas quando chegou nas habilidades de rank 10, algo chamou sua atenção. Uma opção que parecia um erro da própria deusa, tamanha era sua raridade. Ao terminar de selecionar suas habilidades, escolheu também o domínio dos 4 elementos básicos. A deusa se mostrou surpresa com as escolhas. Disse que normalmente as pessoas iam direto para as habilidades que pareciam mais poderosas, mas ela confiava nele. Acreditava que ele tinha um plano bem montado e que com aquelas 5 habilidades ele poderia vencer até mesmo um herói com 30 habilidades de alto nível. Por fim, ela o avisou que ele renasceria numa família de assassinos. Nosso protagonista achou que se tudo o que precisava fazer era cumprir uma única missão para viver como quisesse, então essa nova chance valia a pena. Estava decidido a aproveitar cada momento, usando tudo o que aprendeu em sua vida passada para dessa vez buscar a felicidade. Então veio a parte marcante. Poucos minutos depois, ele acordou nos braços da mãe, Esri, enquanto seu pai o observava com orgulho, já decidido que o nome do filho seria Lug e que ele seria o mais forte da família, um verdadeiro Jade. Isso deixou Esri preocupada, pois ela não queria perder outro filho, mas Cian a tranquilizou, dizendo que Lug superaria todas as expectativas. 7 anos se passaram. Lug já tinha evoluído muito, mesmo sem conseguir usar magia ainda. Em compensação, melhorou sua capacidade mágica com treinamento físico, caçava com frequência na floresta e certa vez trouxe um coelho para casa e decidiu cozinhá-lo. Sua mãe não gostou muito, pois achava que era sua função cuidar da comida, mas Cian a convenceu de que o filho precisava desenvolver todas as habilidades, e sempre que Lug cozinhava, surpreendia a todos com seus pratos. Embora não demonstrasse, ele sabia exatamente o motivo de cozinhar de vez em quando. Fazia parte do seu plano. Precisava de uma alimentação específica para garantir que seus músculos, ossos e articulações se fortalecessem. Por isso, caçava presas específicas e chegou até a criar a panela de pressão. Seus pais achavam aquilo tudo uma invenção genial. Lug apenas sorria e se concentrava no ensopado de coelho que serviu para toda a família. Todos adoraram o prato, dizendo que deveria ser servido no Festival da Colheita como especialidade da casa. Lug, ao ouvir isso, ficou em silêncio, observando sua família com um misto de espanto e carinho. Na sua vida passada, nunca experimentara algo tão próximo de um lar. Nunca se sentira tão protegido. Mais tarde foi até uma sala afastada onde seu pai já o esperava. Mandou que tirasse a camisa e Lug obedeceu. Aquilo já era rotina. Seu pai analisava detalhadamente o crescimento dos músculos, dos ossos e articulações para planejar o melhor treinamento. Também o ensinou tudo sobre poções de cura e formas rápidas de neutralizar inimigos. Isso fazia sentido, pois sua família, além de médicos da realeza, eram assassinos secretos encarregados de proteger o reino. Para Lug, aquilo era ideal. Estar ali o ajudaria muito em sua missão de enfrentar o herói. E então, ao terminar a inspeção, seu pai comentou que ele parecia ter uma habilidade especial de crescer e melhorar rapidamente, o que era excelente para alguém da família. Acrescentou que mesmo sendo tão jovem, acreditava que ele já estava pronto para a cirurgia nos olhos. Ao ouvir aquilo, Lug ficou surpreso. Seu pai tinha lhe falado antes sobre os olhos de Tukad, um segredo antigo da família. Com uma cirurgia mágica, eles permitiam ver o fluxo de mana e também enxergar a longas distâncias. Lug respondeu que confiava nele, e poucas horas depois a operação começou. Depois de vários dias, o protagonista seguia em recuperação sob os cuidados da mãe. Ele ainda não conseguia enxergar, mas já se movimentava com naturalidade, guiando-se com facilidade pelos outros sentidos. Foi nesse momento que o pai chegou para saber se o procedimento tinha dado certo. Levaram o garoto para o alto da mansão, onde retiraram com cuidado o curativo. Assim que pôde abrir os olhos, ficou paralisado de surpresa. Diante dele, se estendia todo o território da família, cada detalhe tão claro que ele conseguia distinguir os animais na floresta e até os peixes nadando no rio. Além disso, passou a ver algo a mais. A energia mágica do pai, visível como um fluxo vivo. O pai sorriu com orgulho e prometeu que um dia também o ensinaria a técnica para que essa visão pudesse ser transmitida aos próprios filhos do garoto no futuro. Mas havia mais uma novidade. O pai contou que finalmente havia conseguido aquilo que o filho tanto queria.
um instrutor de magia que chegaria na semana seguinte para treiná-lo. Ao ouvir isso, o garoto se animou e, junto da mãe, começou os preparativos para receber o novo professor. Dias depois, ele aguardava com uma roupa feita especialmente pela mãe. O traje, no entanto, parecia um pouco esquisito e o fazia parecer mais novo do que era. Ele nem teve tempo de comentar, pois uma carruagem se aproximava. Quando a porta se abriu, uma garota de idade semelhante à dele desceu calmamente. O pai do garoto a chamou de Dia, e foi então que ela olhou diretamente para ele. Observando o menino, Dia comentou que ele parecia jovem demais para aprender magia, mas Ciano interveio, dizendo que ele era um talento raro, assim como ela. Dia não respondeu de imediato. Em vez disso, virou-se e, sem esforço, invocou uma chama que se ergueu até vários metros de altura. Com um tom sério, Dia se apresentou como uma das 5 feiticeiras mais poderosas de todo o reino. Horas depois, eles se encontraram novamente, agora de forma mais formal. O garoto se apresentou com educação, mas Dia logo disse que não precisava tanta cerimônia, já que era apenas 3 anos mais velha que ele. Ela parecia feliz por ser sua mentora, e para iniciar os ensinamentos, entregou a ele uma pedra de análise mágica que servia para medir a quantidade de mana que alguém possuía. Ela pediu que ele tentasse transferir um pouco de mana para a pedra, e o que viu a deixou surpresa. A pedra começou a brilhar com intensidade. Nem todos os adultos conseguiam esse feito, e ela não escondeu o espanto. O garoto, por outro lado, comentou que aquele ainda não era o seu limite. Dentro de si, ele sabia que, graças às suas habilidades únicas de crescimento e recuperação, poderia ir além. Concentrando-se, aumentou o fluxo de mana, e a pedra reagiu, sobrecarregando e liberando uma grande quantidade de energia. Assustada, Dia ordenou ao assistente Hugh que jogasse a pedra para o alto. Assim que ele obedeceu, uma explosão mágica iluminou o céu. Os pais do garoto correram até o local, alarmados com o barulho. Quando perguntaram se o filho era o responsável, Dia assumiu a culpa como professora, mesmo um pouco nervosa. Para sua surpresa, os pais ficaram animados com o ocorrido. Eles parabenizaram o garoto por aquele poder e, com orgulho, Cian comentou que aquele tipo de feitiço seria útil em uma guerra, mas deixou claro que preferia que o filho desenvolvesse magias mais discretas, adequadas para missões secretas. Mais tarde, o garoto perguntou a Dia sobre a pedra usada no teste. Ela explicou que era algo raro, produzido apenas na província dela, e que não era algo facilmente entregue a pessoas de fora. Naquela noite, ele ficou pensando em como poderia conseguir mais dessas pedras. Foi então que Dia apareceu, dizendo que dormiria ao lado dele por ser, segundo ela, sua irmã mais velha. O comentário pegou o garoto de surpresa, ainda mais quando ela insinuou que o pai dele não havia contado tudo. Depois disso, resolveram apenas descansar. No dia seguinte, Dia explicou que testariam sua afinidade com os elementos. Ao descobrir que ele tinha conexão tanto com o fogo quanto com a água, ficou impressionada. Nunca havia visto alguém com 2 elementos. O garoto sugeriu testar mais e, para o espanto de Dia, revelou afinidade com os 4 elementos principais. Ela então passou a ensiná-lo a focar em um único elemento por vez. Quando ele conseguiu, o mana mudou de cor e o garoto sentiu algo estranho, mas também muito agradável. Disse que estava vendo letras diferentes surgindo diante dos olhos. Dia explicou que aquilo eram revelações mágicas, feitiços que se revelavam conforme a energia do usuário. Ela pronunciou um feitiço simples e criou gemas de cobre. O garoto tentou fazer o mesmo e, na primeira tentativa, formou uma pequena pedra de cobre, deixando Dia surpresa. Ele então disse que a pronúncia era algo importante, pois influenciava na qualidade da magia, e que queria melhorar ao máximo para um dia ser capaz de derrotar o herói. Naquela noite, Dia voltou para o quarto dele e elogiou a refeição que tinham feito. Mas não escondeu a curiosidade. Como ele, sendo mais novo, conseguia aprender tão rápido e fazer tantas coisas? O garoto explicou que a família dele o havia ensinado muito desde cedo e prometeu que prepararia algo especial para ela no café da manhã seguinte. No dia seguinte, depois de vários testes, ele já conseguia manipular o cobre com mais habilidade. Dia contou que quanto mais ele praticasse, mais feitiços apareceriam. O garoto perguntou se seria possível escrever os feitiços e simplesmente pronunciá-los. Dia ficou surpresa, mas aceitou tentar. Quando fizeram isso, ele conseguiu criar um cubo de ferro e ela ficou impressionada. Com isso, o garoto passou a analisar os feitiços, comparando cada detalhe. Pediu a Dia que escrevesse tudo o que ela sabia. Prometeu que, em troca, faria qualquer coisa que ela pedisse. Ela topou e juntos passaram horas estudando. Logo perceberam que a variação entre os feitiços estava nos números e símbolos que representavam as propriedades dos metais. O garoto entendeu que, conhecendo as características de outros elementos, era possível desenvolver magias novas. Ele explicou a Dia as propriedades do ouro. Ela transcreveu o feitiço e tentou recitá-lo, mas sentiu uma dor forte na cabeça. Isso os levou a uma conclusão. Apenas ele, por causa de sua habilidade chamada Spell Spinner, podia criar novos feitiços com segurança.
Foi então que ele teve uma ideia. Escreveu a magia do ouro novamente, adaptando para que ela pudesse usar. Com receio, Dia tentou mais uma vez e conseguiu formar um lingote de ouro. Assustada e empolgada, entendeu que agora também tinha acesso a feitiços que antes estavam além do seu alcance. Nos dias seguintes, os dois mergulharam no estudo de magias novas. Com o tempo, o garoto chegou ao ponto de criar armas mágicas que disparavam projéteis com força real. Ainda assim, pensava que precisava de mais poder se quisesse derrotar o herói. Com isso em mente, desenvolveu uma nova magia invocando um canhão mágico. Quando disparou, o impacto foi tão forte que destruiu uma pequena ilha próxima. Dia ficou atônita sem conseguir entender como ele havia conjurado algo tão poderoso. Com a mesma quantidade de mana, ela só conseguia criar armas muito menores. Mesmo assim, continuaram treinando pelo resto do dia, determinados a descobrir até onde conseguiam chegar. Já era noite, e enquanto se preparavam para dormir, Dia contou a ele que precisava partir. O tempo das 2 semanas que passaram juntos havia chegado ao fim. Nosso protagonista já sabia disso, então se levantou e fez surgir diante dela uma adaga feita com uma liga especial de titânio, muito leve, incrivelmente resistente e com uma lâmina afiada. Ele entregou a arma a Dia pedindo que ela cuidasse bem dela. Ela ficou animada, pois durante todo esse tempo havia conseguido enxergar a magia de um jeito mais inspirador. Prometeu a ele que criaria muitos feitiços novos. Como símbolo de tudo que compartilharam, deu a ele uma pedra especial, mas em troca pediu algo. Ele se lembrou da promessa que havia feito a ela alguns dias antes. Faria qualquer coisa que ela pedisse. Dessa vez ela queria que ele jurasse que iria procurá-la quando sentisse que precisava vê-la novamente. E ele prometeu com toda a sinceridade que podia. Na manhã seguinte eles se despediram. Dia sorriu e prometeu que um dia voltaria para ficar com ele. Cerca de 1 hora depois, Cian chamou nosso protagonista. Disse que havia chegado o momento de ele descobrir a verdade sobre sua família. Além de serem assassinos e médicos, havia outras coisas que eles faziam e que nem todos aceitavam bem. Logo, estavam em uma carruagem seguindo em alta velocidade até uma prisão do reino. Lá, ele viveria uma experiência intensa, algo que lhe mostraria o que significava tirar a vida de um ser humano. Já dentro da prisão, ele olhou para o pai e perguntou se ele realmente queria que ele se tornasse um assassino, pois desde pequeno fora criado de uma forma que o levava a questionar isso. O pai respondeu com firmeza. Disse que eles eram pessoas, não ferramentas, por isso não seguiam apenas ordens, mas faziam aquilo que era necessário, sempre mantendo a alma e a mente firmes. Nosso protagonista não sabia exatamente o que pensar. Estava confuso, mas acompanhou o pai até uma cela. Lá dentro estava a pessoa que seria sua primeira vítima oficial, uma jovem que chorava pedindo por sua vida. Ciel explicou que aquela garota havia sido considerada culpada de assassinar uma família inteira após ser pega roubando. Para eliminar as provas, incendiou a casa. Além disso, já tinha outros crimes nas costas e havia sido condenada à execução. Agora, ele teria liberdade para usar a técnica que julgasse mais adequada. Com a adaga em mãos, nosso protagonista começou a cortá-la com precisão, explicando que, por conta da adrenalina, ela provavelmente desmaiaria sem sentir dor e teria uma morte tranquila. Mas de repente, ela mudou de comportamento. Olhou para Cian e começou a gritar, dizendo que ele tinha prometido poupar sua vida se ela chorasse. Rapidamente passou a insultar, a xingar e a provocar o nosso protagonista. Sem responder uma palavra, ele apenas girou o corpo e lançou a adaga, cravando-a na cabeça dela. Foi um único movimento, rápido, silencioso, mortal. 3 anos se passaram, nosso protagonista estava com sua família na cidade para acompanhar os resultados da colheita. Descobriu que até o ensopado que ele havia preparado se tornara bastante popular. A economia local estava melhorando e todos se preparavam para o inverno, pois quando a neve caísse e se acumulasse, conseguir alimentos seria muito mais difícil. Mas ele não estava ali apenas por isso. Seu objetivo principal era encontrar alguém que possuísse mana e pudesse se tornar seu parceiro. Mesmo usando seu olho aprimorado, ele não conseguiu detectar nenhum sinal de mana entre os plebeus. Isso não o surpreendeu, já que normalmente apenas nobres ou pessoas ligadas à aristocracia nasciam com esse poder. Encontrar alguém com mana que não fosse da nobreza seria um verdadeiro desafio. Ainda assim, ele decidiu seguir em frente com sua busca. Afinal, restavam 8 anos para concluir sua missão. Algumas horas depois, saiu de casa para caçar alguma coisa. Precisava garantir provisões para o inverno. Depois de caminhar por um tempo na floresta, encontrou rastros de lobos. Correu atrás do rastro, mas se surpreendeu ao chegar ao topo de uma árvore e ver uma garota cercada pelos animais. Ele não pensou 2 vezes.
com uma flecha certeira, eliminou o lobo que avançava sobre a garota, pediu que ela segurasse a mochila e a arma enquanto ele se aproximava do grupo de lobos. Aquilo seria um bom treino de combate. Fez surgir luvas metálicas e partiu para a luta. Usando tudo o que sabia, aplicou golpes certeiros, causando lacerações e ferimentos fatais. Em poucos segundos, todos os lobos estavam no chão. Voltou até a garota e perguntou o que ela estava fazendo sozinha naquele lugar. Ela, ainda assustada, respondeu que não tinha feito nada de errado e não queria se machucar. Ele se agachou e falou com calma, tentando tranquilizá-la. Queria entender por que ela estava ali. Ela contou que havia sido deixada para trás pela própria família. Havia bocas demais para alimentar e ela foi a escolhida para ser abandonada. Desde então, seguia em direção à província de Tuj, pois ouvira que lá a fome era menor. Nosso protagonista imediatamente acendeu uma fogueira e preparou uma sopa. Entregou a comida a ela e pediu que comesse devagar, pois seu corpo provavelmente não estava acostumado com o alimento, e comer rápido demais poderia fazer mal. Explicou também que por causa do frio a sopa seria o melhor para ajudá-la. Se apresentou como o filho do senhor da província de Tuj. A garota o olhou com espanto. Naquele momento ela se lembrou de algo. Disse que Deus havia lhe mostrado em uma visão que um encontro mudaria seu destino. Talvez aquele fosse o momento. Nosso protagonista a observava em silêncio, preparado para ouvir qualquer coisa que ela quisesse dizer. Então ela perguntou com sinceridade se ele achava que ela era uma boa pessoa. A garota respondeu que, para ela, ele ainda era alguém muito bom e gentil. Nosso protagonista ficou contente com essa resposta e contou a ela que, se concordasse em acompanhá-lo, precisaria ajudá-lo em sua missão. A garota aceitou, já que ele disse que a precisava e faria tudo para estar ao seu lado. Quando ele chegou à família dela, em sua mente já tinha certeza de que ela era exatamente a pessoa que procurava. Isso porque, ao sentir a mana de Vil, ele entendeu que a deusa havia enviado aquela garota por algum motivo misterioso. Por isso ele a protegeu dos lobos, deu comida, cuidou dela e até tentou manipulá-la. Assim sabia que Tart nunca se afastaria dele e obedeceria a qualquer ordem, o que era perfeito para uma parceira. Mas, por outro lado, há 40 anos a deusa tinha levado uma alma até seu palácio e oferecido a mesma chance. Um soldado experiente que tinha morrido foi trazido com a missão de eliminar o herói. Ele aceitou animado, mas depois de 4 décadas não fez nada do que prometeu. Nem treinou, gastou dinheiro à toa e virou um inútil. 2 anos depois, Tart virou a empregada pessoal do protagonista. Ela o acordava todas as manhãs, preparava-lhe a comida e ajudava em várias tarefas. Isso fez os pais do protagonista ficarem felizes, pois a presença dela trouxe mais vida para casa e aproximou toda a família. Algumas horas depois, ele pediu para Tart ir até a sala de treino. Lá, eles seguiram o mesmo método que seu pai usava com ele. O pai tinha aceitado que levassem Tart para treinar, mas com 2 condições: que o protagonista a treinasse pessoalmente para ser uma assassina e que, se ela traísse a família, ele seria o responsável por lidar com isso. Como Tart tinha um corpo saudável e forte, o treino foi levado a sério. Depois de algumas horas, o protagonista observava Tart treinando e pensava em como podia ajudar ela a melhorar no combate corpo a corpo. Ele entrou na sala, onde ela já praticava com uma faca, mas quando percebeu a presença dele, a arma caiu da mão dela. Ela tentou se desculpar, mas ele disse que tinha ido treinar porque queria que ela fosse útil para ele. Em seguida falou que ela deveria desistir dessa ideia, algo que Tart não entendeu e pediu outra chance. Então, ela revelou que tinha criado uma arma que ele poderia gostar, uma lança retrátil que podia ser dobrada e escondida. Ele ficou animado, pediu que ela a usasse e Tart começou a treinar com agilidade, destruindo todos os alvos com facilidade. O protagonista ficou impressionado e aplaudiu, entendendo que ela precisava daquela lança, assim como ele precisava dela como parceira. Enquanto isso, a deusa continuava analisando outros candidatos, já que o protagonista não era o único enviado a esse mundo. Em outra oportunidade, ela deu uma chance a um grande samurai para eliminar o herói, mas 35 anos depois, o samurai pouco evoluiu e era facilmente derrotado por magos. Isso deixava a deusa decepcionada. Nenhum dos escolhidos parecia estar à altura da missão. Depois de alguns dias, o protagonista visitou a cidade e foi bem recebido pelos comerciantes, que lhe ofereceram produtos em agradecimento pela ajuda que receberam. Um deles até pediu ajuda, pois uma de suas vacas havia machucado a perna. Algumas horas depois, ele voltou à mansão e pediu para Tart examinar as pedras F, que ele tinha aprendido a fabricar depois de analisar a que Dia lhe dera.
Desde então, ele produzia várias dessas pedras, preenchendo-as com mana e guardando-as como armas para enfrentar o herói. Pouco tempo depois, o pai chamou o protagonista à sala de treino. Perguntou o que ele achava de Tart. O protagonista respondeu que o nível dela já era equivalente ao de um membro da família, mas o mais importante era que ela era inocente. Desde que ela chegara, tanto o pai quanto ele desconfiaram que ela pudesse ser uma espiã enviada para descobrir os segredos da família Jade. Por isso, durante 2 anos, o protagonista observou tudo sobre ela: a respiração, os gestos, as respostas às perguntas, e chegaram à conclusão de que ela não era uma espiã, e sim uma incrível coincidência. Uma garota com mana abandonada na floresta onde ele caçava. O pai ficou feliz com isso porque teria sido doloroso ter que eliminá-la, mas também disse que chegara a hora da prova final. Eles precisavam lutar. Se o protagonista vencesse, estaria pronto para começar suas missões como membro oficial da família. A luta começou e o protagonista rapidamente se afastou, concentrando todos os sentidos. Sentiu 2 ataques com facas e percebeu que um deles era falso. Conseguiu desviar de um e bloquear o outro, mas nenhum dos 2 era real. O pai apareceu por cima e atacou com uma faca, acertando a clavícula do filho. Mesmo assim, o protagonista disse que tinha vencido porque já tinha a faca no pescoço do pai. O pai, surpreso, percebeu que o filho nem tinha usado magia, algo que o impressionou, já que ele mesmo era o assassino mais reconhecido da família. Disse que não podia mais ensiná-lo, que só faltava experiência e que ele precisava usar tudo o que aprendeu, se preparando para a prova final. Nos dias seguintes, o protagonista acompanhou o pai em várias missões e observou como ele agia, envenenando pessoas enquanto dormiam, fingindo incêndios e até eliminando vários nobres de uma só vez, fazendo parecer que tinham sido traídos por bandidos. Depois, foram a uma missão médica onde o pai examinou um nobre. O protagonista achou estranho, mas o pai explicou que todos os nobres do reino deveriam ser monitorados. Eles criaram uma identidade falsa para o filho. Ele fingiria ser alguém da guilda dos comerciantes. Quando estivesse pronto, seria infiltrado no castelo como o famoso cozinheiro Red. Até lá eles deveriam se separar para que ele treinasse da melhor forma. Alguns dias depois, a família fez uma festa para celebrar o começo do treinamento. O pai apresentou o filho com orgulho como o herdeiro da família Jade. Quando ele completasse a prova final, poderia ser escolhido como o próximo líder e Cian, o atual chefe, dizia que confiava completamente nele. Mas nesse momento, um garoto chamado Rona protestou dizendo que era injusto o protagonista assumir a liderança. Ele afirmou que o mais forte deveria ser o líder. Cian perguntou se ele aceitaria isso caso o protagonista fosse mais forte, e Rona concordou. Então Cian mandou que lutassem. Em menos de 1 segundo, o protagonista já tinha a garota imobilizada com uma faca no pescoço, dizendo que um assassino precisava estar sempre preparado para qualquer situação. Quando Rona tentou reagir, ele bloqueou o ataque e deslocou o braço dele com um movimento rápido, deixando todos impressionados. Ele reconheceu o valor de Rona como cavaleiro e disse que, por isso, queria tê-lo como braço direito. Deu a ele uma espada como símbolo de confiança, dizendo que poderiam trabalhar juntos. Rona, surpreso, aceitou a proposta e desejou sorte no treinamento. Na manhã seguinte, o protagonista se despediu dos pais e partiu para a cidade onde viveria os próximos 2 anos, com Tart ao seu lado. Ele não tinha planos para aquilo. Enquanto isso, perto da entrada da cidade de Milteu, uma garota chamada Mahá estava parada, parando quem chegava para oferecer passeios pela cidade. Quando alguém aceitava, ela dava a ordem para que algumas meninas guiassem esses visitantes. Assim, junto com outras 5 garotas, ela conseguia ganhar dinheiro para sobreviver. Elas eram gratas a Mahá, porque foi ideia dela organizar tudo aquilo. Mesmo sem ter uma casa para morar, elas pelo menos conseguiam se alimentar e tentavam economizar para melhorar a vida mais rápido que as outras garotas. Depois de algumas horas, chegaram a uma casa isolada, onde disseram que era um orfanato. Uma das meninas reclamou, dizendo que aquilo não era necessário, mas logo foi repreendida. Eles não aceitavam uma atitude ali, mandaram que todas entrassem numa sala e foi ali que Mahá viu seus outros amigos, incluindo um deles. Eles precisavam de algo, mas prometeram que receberiam algo bom em troca. No meio do local, Mahá começou a lavar e limpar a Ifa, uma espécie de boneca ou objeto importante para elas. Aí, com a ajuda das outras meninas, consertou a Ifa usando pedaços das roupas que tinham feito. Mais tarde, uma carruagem veio buscar a Ifa, e Mahá observou sem entender direito o que estava acontecendo. Horas depois, a carruagem voltou, mas o amigo que levou a Ifa nem sequer entregou a carruagem para elas. Saiu correndo. Mahá logo saiu para procurar e encontrou a Ifa chorando entre alguns sacos. Nos dias que se seguiram, tudo continuou igual. Mahá organizava a Ifa sempre que era chamada, mas toda vez que a carruagem retornava, a Ifa parecia pior.
mais fria, triste e cansada, perdendo aquela alegria de antes. Sem conseguir ficar calada, Mahá tentou se aproximar da amiga que chorava, mas ela não conseguia segurar a tristeza. Achava que, com a ajuda de Mahá, poderiam melhorar e viver melhor. Mas agora eram obrigadas a fazer coisas que não queriam e aquilo estava pesando demais para elas. De repente, a amiga gritou e machucou o rosto de Mahá, cortando um pedaço da pele. Mesmo assim, Mahá correu para tentar segurá-la sem conseguir impedir o que aconteceu. 2 anos depois, enquanto caminhava pela casa, Mahá ouviu uma conversa entre Tolin e Lloyd. Eles falavam que ela já tinha 12 anos e que agora era a hora dela passar por aquilo. Uma ideia que assustou Mahá profundamente. Ela saiu correndo, sem saber o que fazer, pensando se o destino dela seria igual ao de Noin, rejeitada porque ninguém queria dela. Foi então que uma voz a surpreendeu. Era nosso protagonista, que disse para ela não se machucar, pois ela era muito importante. Mais tarde, todas as meninas estavam juntas quando chegou um homem de uma família de comerciantes querendo escolher uma delas. Nosso protagonista estava arrumando Mahá, que não queria ser escolhida. Mesmo assim, não deixaram ela decidir e forçaram a situação. Tolin explicou que fez um acordo e que Mahá já era oficialmente parente dele, esperando que nada de ruim acontecesse com ela. Depois disso, ele saiu do local. Naquele dia, Mahá estava pronta, mas Noin se sentia muito mal, pensando que teria sido melhor se ela não tivesse passado pelo que todas passaram. Pelo menos assim, poderia sair do orfanato e tentar uma vida melhor. Os dois não conseguiram segurar as lágrimas diante de tanto sofrimento. Minutos depois, a carruagem chegou e ambos ficaram tomados pelo medo do que poderia acontecer. Mahá ativou seu mana e saiu correndo, mas foi parada por Lloyd, que também usava mana. Isso pegou Mahá de surpresa, e ela foi avisada de que não poderia sair até que estivessem satisfeitos com ela. Foi então que nosso protagonista apareceu, lembrando a todos que havia exigido que nada acontecesse com seu parente. Ele atacou rápido o homem dizendo que não permitiria aquilo e que ele pagaria caro pelo que tentasse fazer. Embora o bandido assustasse muita gente, nosso protagonista em segundos quebrou o braço dele, imobilizou Tolin e colocou uma faca no pescoço dele, avisando que poderia entregá-lo à justiça ou resolver ali mesmo. Na sala do conde, cavaleiros já tinham um documento em que Tolin admitia que o conde estava envolvido com tráfico. Mahá pediu para acompanhar todo o processo, o que foi aceito, já que dali em diante nosso protagonista passou a ser seu príncipe. O poder do amor. Dias depois, usando seus conhecimentos médicos, nosso protagonista conseguiu curar o irmão que estava na cidade, mas pediu para que ninguém descobrisse quem ajudou. Para isso, conseguiu um documento falso fazendo parecer que o irmão era filho da família Jade, o que o colocou em dívida com eles. Esse documento também foi entregue para Mahá, que agora era a filha adotiva dessa família. Nos meses seguintes, nosso protagonista recebeu uma ligação de Val, que tinha algo para contar. Val tinha um lugar onde vendia bebidas alcoólicas, mas o negócio tinha falhado. Ele queria ajuda para conseguir conexões com a nobreza e assim entrar no castelo. Por isso, nosso protagonista pensou que a melhor forma de conseguir essas conexões seria usando mulheres da nobreza, achando que essa era a ideia certa. Tudo aconteceu como planejado, e os envolvidos foram cumprindo seus papéis. Alguns dias depois, nosso protagonista reuniu Val e sua esposa para apresentar uma ideia nova. A esposa não sabia a verdadeira identidade do protagonista, achando que ele era só um filho do marido com outra mulher. Ele explicou que criou um produto de maquiagem, sabendo que muitos cosméticos estragavam a pele e causavam desconforto. Seu produto hidratava, protegia contra o envelhecimento e funcionava mesmo com maquiagem. A mulher, desconfiada, resolveu testar e ficou impressionada com a sensação no rosto, que era agradável e trouxe uma mudança importante. Achava o produto excelente e que todas as mulheres da nobreza gostariam dele, pois nesse mundo não conheciam loções que cuidassem da pele desse jeito, né? Ele já tinha tudo planejado. Mas o único problema eram os materiais para fazer o produto, já que um deles só podia ser comprado por uma das famílias. Se conseguissem essa parte, poderiam produzir milhares de frascos em um mês para vender. Val viu muitos benefícios nisso e deixou as negociações para a família. Horas depois, nosso protagonista explicou para Tart que fez aquilo para ninguém descobrir a receita do produto, já que Letia era algo da família dela. Assim, sabia que o pai dela nunca venderia a fórmula para rivais, nem ninguém tentaria descobrir ou se infiltrar. Na terra do assassinato, Mahá e suas amigas eram responsáveis por vender o produto de forma eficiente, enquanto nosso protagonista observava de longe junto com Tart, porque o negócio estava indo muito bem. Até nobres de outros reinos e princesas mostravam interesse no produto. Mahá, junto com suas amigas, estava fazendo um ótimo trabalho vendendo seus produtos e tinha quase certeza de que o sucesso
sucesso estava garantido. Mesmo assim, ela comentou com Tart que era importante ter cuidado e se proteger. Elas até tentaram subornar algumas garotas, mas até aquele momento não tinha dado resultado. Nosso protagonista, por sua vez, sabia que logo iriam tentar copiar o que ele fazia. Naquela noite, enquanto ele pensava em tudo isso antes de dormir, sentiu uma presença estranha dentro de sua casa. Rapidamente percebeu que se tratava de um espião de primeiro nível. Em poucos segundos, ele reagiu usando sua lança para derrubar o intruso. Maha ajudou, certificando-se de que o espião ficasse desacordado graças a uma neurotoxina que estava na arma. Depois, o protagonista foi até elas e elogiou a atenção de todas por terem percebido a ameaça. Horas depois, a garota conseguiu descobrir quem havia enviado o espião, porque precisavam entender quem estava por trás disso e o que planejava fazer com o nosso protagonista. Ele a parabenizou, porque ela havia seguido muito bem todos os conselhos que ele deu sobre como obter informações. Ele confiava plenamente em deixar essa tarefa nas mãos delas. Alguns dias depois, chegou a hora do protagonista se despedir do grupo, pois faria uma viagem, algo que costumava fazer todo mês. As garotas ficaram tristes com a notícia. Antes de partir, ele mostrou para elas todos os novos feitiços que tinha aprendido durante suas andanças. A protagonista ficou impressionada com a habilidade dele, mas logo algo chamou sua atenção. Na tarde seguinte, chegou o momento do protagonista se despedir de Dia, pois ele precisava voltar para sua cidade usando seu feitiço de voo. Dia disse que eles poderiam se encontrar novamente, como faziam todo mês. Enquanto isso, ao chegar em casa, nosso protagonista foi recebido com muita alegria por Tart e os outros. Eles estavam felizes em tê-lo de volta e até animados para poderem dormir com ele, uma rotina que já tinha se tornado comum. Estavam prontos para ajudar no que fosse preciso. Tart retornou depois de passar alguns dias fora da cidade, algo que o protagonista tinha organizado para que ela ganhasse mais experiência em combate. Isso deu certo, e Tart agora era conhecida como Relâmpago. Mesmo assim, ela confiou a Maha a responsabilidade de cuidar dos negócios, e essa também estava se saindo muito bem. Maha sabia que em 2 anos completaria o tempo que estava na cidade e já tinha aprendido bastante. Com seus produtos bem conhecidos no comércio local, Maha ficou famosa, o que lhe abriu portas para visitar casas nobres. Ela ficou mais forte, mas ninguém desconfiava que ela era uma espiã. Naquela noite, o guerreiro decidiu deixar Maha no comando do negócio enquanto ele saía da cidade. Ele esperava que, com ela cuidando de tudo, o empreendimento crescesse ainda mais. Maha ficou um pouco surpresa, mas aceitou o desafio, até mencionou que já tinha algumas ideias para ampliar os negócios. Maha sabia que aquele lugar já tinha pertencido ao pai dela. Ela havia investigado e descoberto que ele era um homem justo, dono de grandes empreendimentos, mas que um dia foi traído por sua mão direita, que queria assumir tudo para si. Mesmo assim, Maha conseguiu preservar alguma coisa. Eles explicaram que o chá de ervas que ofereciam era bastante raro e pensaram em presentear o protagonista como forma de agradecimento por tudo que ele tinha feito por eles. Afinal, graças a ele, tinham sido salvos de uma vida de sofrimento e tortura. O protagonista disse que não era necessário, que tinha sido só uma coincidência, mas Maha não concordou. Para ela, ele tinha mudado a vida dela para melhor. Agradeceu de coração e pediu que ele cuidasse bem do negócio. No dia seguinte, Maha ficou surpresa ao ver a verdadeira cor do cabelo do protagonista, que sempre tinha escondido atrás de uma tonalidade mais escura. Além disso, Tart voltou a vestir seu uniforme de serva. Finalmente, o protagonista podia usar sua verdadeira identidade. Antes de partir, ele se despediu de Maha, que lhe deu um pequeno presente. Ela contou que desconfiava dele há meses. Achava que ele só a usava por causa da mana, mas agora entendia que ele estava assumindo a responsabilidade pelo negócio. O protagonista garantiu que faria o empreendimento prosperar e que reuniria suas fontes de informação para quando precisasse delas. Ele partiu novamente na carruagem, enquanto Tart, um pouco nostálgica, confessou que sentia falta de Maha e a Mai. Ao ouvir isso, o protagonista prometeu organizar viagens para levar materiais ao negócio, assim poderia visitar Maha com frequência. Isso deixou Tart muito feliz, pois finalmente sentia que tinha uma amiga de verdade. Mais tarde, minutos antes do prazo final de um contrato, lobos monstruosos se aproximaram. Tart pediu para o condutor da carruagem se proteger e disse que queria enfrentar os lobos para mostrar que seu treinamento tinha valido a pena. Com sua lança, ela rapidamente eliminou o primeiro lobo. Um deles usou magia para se defender. O protagonista ficou impressionado com a força de Tart e a parabenizou. Ela ficou emocionada, pois queria mesmo ser útil para ele. Horas depois, chegaram à cidade, onde nosso protagonista encontraria alguns conhecidos e alunos. A cidade estava ainda mais próspera, pois a soja estava sendo vendida em grande quantidade. Todos se orgulhavam de saber que ele seria o próximo líder da província e tinham grandes expectativas para o futuro.
Além disso, ele confidenciou ao pai que havia um motivo a mais, estava apaixonado por Dia e queria se casar com ela, algo que não seria possível se ele fosse filho de um conde. Quando seu pai ouviu isso, soltou uma risada e ficou feliz em ver que o filho estava tão decidido. Então ele entregou a primeira missão, explicando tudo o que precisava saber. Havia um nobre que vendia segredos do reino para países vizinhos, em troca de droga. Esse ato fazia dele uma vergonha para o reino, prejudicando todo mundo. Por isso, ele esperava que o filho realizasse a tarefa da melhor forma possível. Nosso protagonista garantiu que cumpriria a missão e que não decepcionaria a tradição da família. Primeira missão, oficial. Depois da conversa com o pai, ele contou para Tarte o que deveria fazer: eliminar um conde que vendia informações e comprometia o reino. Antes de agir, queria ter certeza de que o conde realmente estava por trás das drogas que circulavam. Para isso, usou sua rede de contatos em outra cidade e enviou uma mensagem cifrada para Mahat, torcendo para que ela conseguisse alguma pista, porque senão talvez o conde fosse inocente. Além disso, também aproveitou para testar o quanto Mahat conseguia descobrir. No dia seguinte, ele conversou com a mãe, negou o que ele sabia, mas não contou que pretendia se casar com Dia. Depois, saiu com Tarte para investigar por conta própria, querendo confirmar tudo com seus próprios métodos. Usando suas habilidades, viajaram até uma cidade próxima para buscar mais informações. Ao chegarem, andaram pelas ruas cheias de gente. Em um beco isolado, uma garota chamou a atenção dele. Ele ficou desconfiado, mas continuou fingindo para ver como ela reagiria. Confirmou que a garota estava envolvida com drogas e disse que ela devia largar aquilo, jogando todos os seus produtos no chão. A menina começou a chorar. Então 4 homens chamados Néteros apareceram. Eles eram homens indesejados e em segundos conseguiram prender todos os homens, pessoas que distribuem a droga pela cidade usando crianças. Eles foram até a garota, que chorava, dizendo que fazia aquilo por causa da mãe. Nosso protagonista ouviu isso e foi até a menina que vendia drogas, porque precisava do dinheiro. Mas, ao perceber que ela não tinha nada além da dependência, ficou irritado e logo a imobilizou, para que não pudesse fugir. Em seguida, usou uma técnica para ajudar a mente dela a lidar com o vício. Horas depois, voltaram para casa e viram que havia chegado um pedido para o negócio. Nosso protagonista pegou uma caixa com a mensagem que Mahat havia enviado, confirmando suas suspeitas. Segundo Mahat, essa rede era controlada pelo conde para evitar que a nobreza descobrisse. Por isso, eles deveriam eliminar esse homem. Alguns dias mais tarde, nosso protagonista viajou numa carruagem com Mahat, que ficou muito feliz em vê-lo depois de tanto tempo. Ela aproveitou para contar sobre seus sentimentos. Gostava dele, estava apaixonada, tinha muitos sentimentos guardados, o que não era estranho, já que cresceram juntos e ela viu a pessoa que ele se tornou. Ela sabia que poderia amá-lo, mas seria um amor não correspondido. Ao ouvir isso, Mahat percebeu que ele queria algo mais, mas também entendeu que Tarte não se importaria em ser uma segunda esposa ou até amante, algo comum para uma nobre de uma família tão importante. Mahat disse que sabia o que precisava fazer porque sabia que o amava, mas não tinha planos de se declarar ou tentar conquistá-lo ainda. Primeiro queria se tornar alguém importante para ele, ser especial. Depois disso, poderia se aproximar sem problemas, mesmo que fosse só para estar ao lado dele como amante. Depois de um tempo, eles chegaram à cidade do conde, que impressionava pela riqueza espalhada em todos os cantos, especialmente na casa dele. Foram recebidos pela esposa, que os acolheu com alegria. Nosso protagonista se apresentou como dono de uma empresa de cosméticos e agradeceu pelo convite, dizendo que tinha um produto novo que queria que ela testasse primeiro. A mulher ficou animada e, ao experimentar o produto, se sentiu imediatamente encantada, embora não entendesse o motivo de ter sido escolhida para promovê-lo. Ele explicou que o conde tinha muito poder econômico, então se a esposa dele aprovasse o produto publicamente, isso ajudaria bastante na divulgação. A mulher concordou, dizendo que estava feliz com a prosperidade da família, que tinha sido muito pobre até pouco tempo, mas agora tudo melhorava muito. Naquele momento, o conde entrou na sala, cumprimentou a esposa, que disse que gostou do produto. Ele admitiu que não entendia muito de cosméticos, mas se a esposa estava contente, não via problema em dar o melhor para ela. Agradeceu ao protagonista pela visita e convidou para ficar, pois naquela noite haveria uma reunião e eles poderiam participar. Durante a noite, várias mulheres da nobreza se aproximaram, curiosas para conhecer o protagonista e seus produtos, enquanto ele aproveitava para conseguir informações e conversar com o conde. Assim, conseguiu o que precisava, e depois partiram. Algumas noites depois, ele voltou ao local e se preparou, mantendo distância, pois decidiu que o conde precisava ser eliminado. Sabia que, segundo a esposa, ele costumava sair à noite para admirar a lua enquanto tomava uma taça de vinho. Então ele se preparou e, confirmando o alvo, executou a missão. Agora sabia que não era mais só uma ferramenta, como na vida passada, mas alguém que tomava decisões
pensando no bem dos outros. Mesmo assim, não conseguiu evitar se sentir mal ao ver a esposa correr e chorar pelo marido, algo que nunca tinha sentido antes, pois antes só agia como uma máquina. Tart o abraçou para tentar amenizar o sentimento ruim, e ele agradeceu por isso. Depois partiram com a missão concluída. Um dia, nosso protagonista voltou para a Terra depois de passar um tempo numa ilha deserta com Tart. Lá puderam treinar todos os tipos de magia sem que ninguém descobrisse. Agora chegavam a uma praia onde Mahá os esperava. Ele agradeceu, dizendo que graças à investigação dela, tinham descoberto essa ilha. Mahá respondeu que só fez o que ele pediu, mas tinha uma informação importante para revelar. Enquanto viajavam na carruagem, ele contou que havia investigado o pedido de procurar tesouros divinos e encontrou um deles, uma lança poderosa, que já tinha dono, um guerreiro chamado Magnus, que poderia ser o herói, segundo o que sabia. Ele sabia que ela tinha muito poder, então ela faria de tudo para conseguir negociar a venda da lança para eles, algo que não parecia complicado. Além disso, ela contou que tinha uma notícia que ele não ia gostar nada. O reino de Dia estava em guerra contra um exército que estava chegando perto da fronteira, e para piorar, Magnus estava no exército inimigo. Algumas horas depois, o protagonista foi até a casa de Dia para cumprimentá-la. Ela o recebeu com a alegria de sempre e o convidou a entrar, mas ele logo perguntou sobre a guerra na fronteira, sem conseguir esconder a preocupação. Dia explicou que era só uma briga com alguns nobres rebeldes e que, por sua família ser conhecida por usar magias poderosas e ter muitos magos fortes, eles foram chamados para proteger a cidade. Mesmo assim, ela achava que não havia motivo para preocupação. O protagonista então contou que tinha outra identidade. Era um comerciante famoso em todo o reino, e sabia que o herói provavelmente estava no exército inimigo, o que dificultava muito eliminá-lo só com soldados. Por isso ofereceu a Dia a possibilidade de ir morar com sua família em uma província mais segura, se ela quisesse. Mas Dia ficou irritada e pediu para ele parar de falar sobre aquilo, dizendo que conhecia bem a situação de sua província e que, como parte daquela casa, jamais a abandonaria. Afinal, ela tinha o dever de proteger seu território, mesmo achando que talvez não fosse necessário. Logo depois, ela mudou o assunto e sugeriu que aproveitassem para sair pela cidade, já que os pais dela não estavam em casa. O protagonista ficou um pouco confuso, mas aceitou. Enquanto caminhavam, Dia usava um tom diferente no cabelo e uma roupa para não ser reconhecida. Ele percebeu que havia muitos soldados por perto e notou o olhar frio e violento deles, mas Dia explicou que era normal. Alguns veteranos estavam na cidade para proteger as pessoas indefesas. Confiando nela, o protagonista perguntou para onde ela gostaria de ir. Dia se surpreendeu, porque apesar de morar ali, não conhecia muitos lugares. Então ela viu um local com jogos e decidiram entrar. Pediu que ele tentasse ganhar um ursinho de pelúcia no jogo de arco e flecha. O protagonista se levantou e seus olhos brilharam ativando suas habilidades, mas Dia recusou, dizendo que isso seria trapaça. Ele explicou que tinha muitos reflexos automáticos com o arco e não conseguia evitar, então sugeriu que ela fosse quem lançasse a flecha. Aproveitou para ensiná-la. Depois de 2 tentativas, Dia conseguiu o ursinho e ficou muito feliz. Depois disso, saíram para comer algo. Enquanto isso, a deusa, 20 anos atrás, havia invocado uma mestra para ser aprendiz do herói. Assim que a criou, a mestra começou sua nova vida, mas a deusa também procurava alguém que pudesse conter o herói, se fosse preciso. Após o almoço, o protagonista e Dia continuaram andando pela cidade e encontraram um menino chorando. Ele usou o ursinho para conquistar a confiança da criança e percebeu que ele estava perdido. Dia usou magia para encontrar a mãe do menino, que o chamava por perto. Eles a encontraram em algumas ruas dali e devolveram o menino, deixando Dia muito feliz. Ela comentou que o protagonista era uma pessoa boa, e ele respondeu que fez aquilo para que ela tivesse uma lembrança especial, já que ela quase nunca tinha a chance de sair assim. Também agradeceu por poder passar tempo com ela. Essas palavras tocaram Dia, que prometeu levá-lo a um lugar especial para terminar o dia da melhor forma. No fim, foram para as águas termais da cidade. O protagonista ficou meio envergonhado ao ver que ela começou a tirar a roupa logo, mas Dia o tranquilizou, dizendo que não havia mais ninguém, pois reservou o lugar só para os dois e que podiam ficar tranquilos. Ela segurou a mão dele e foram juntos até o tanque, onde se divertiram muito e conversaram sobre tudo. Nesse momento, Dia falou que amava sua cidade e seu povo, por isso nunca fugiria, e que protegeria sua terra. Confiava em seu pai, um grande guerreiro experiente que sabia até perder, e só esperaria ele voltar da batalha para tudo voltar ao normal. O protagonista entendeu como ela pensava, porque também amava os habitantes de sua província. Segurando a mão dela, se aproximou e a beijou, ficando juntos por um bom tempo naquele lugar especial. Depois de algumas horas, ele se despediu, prometendo preparar um jantar especial para quando ela o visitasse.
Dia prometeu que eles se veriam de novo e avisaria quando pudesse, já que poderia estar ocupada com os assuntos da casa. Depois de conversarem, deixaram o local. Assim que o protagonista saiu, Dia mudou rapidamente a expressão e deu ordens para que todos tirassem suas fantasias. Os moradores da vila mostraram suas armas e uniformes, deixando claro que as coisas não estavam tão tranquilas como ela dissera. Eles estavam em guerra. Dia chorou, sabendo que não poderia cumprir a promessa feita ao protagonista. Dias depois, o protagonista continuava pensando em Dia quando Tart apareceu assustada, chamando-o porque havia uma emergência. Ao ouvir isso, ele correu para casa, onde encontrou um homem muito ferido. Seu pai disse que o havia sedado com um remédio, mas tinha algo importante para contar. Aquele homem veio buscá-los para uma missão especial e queria que só o protagonista a cumprisse. A tarefa era eliminar Dia. O pai explicou que ele poderia recusar, mas o protagonista quis saber os motivos para isso. O pai disse que era por causa da guerra no reino de Dia, pois o pai dela estava perdendo a batalha. Apesar de ter cedido aos nobres, estes queriam casar com Dia. Por outro lado, o conde aceitou as condições para acalmar a guerra, mas os vassalos não aceitaram perder a filha de seu senhor para qualquer nobre. Por isso, se armaram e não deixam ninguém do reino entrar. Os nobres tentaram invadir com seus exércitos e a guerra continua. O pai de Dia enviou aquele mensageiro porque sabia que a única forma de acabar com o sangue inocente derramado era fazer todo mundo acreditar que Dia estava morta, assim ninguém mais a procuraria. Por isso pediu ajuda aos melhores assassinos. O protagonista entendeu que não precisaria matá-la, só fazer parecer que ela estava morta. Também sabia que o reino de Dia era diferente do deles, e se descobrissem a influência dele, isso causaria um caos e prejudicaria sua família. O pai compreendeu que ele não queria aceitar, mas disse que precisava dele porque tinha uma dívida com a família Bicorne. Ele mesmo iria, mas demoraria muito para chegar ao outro reino e só o protagonista poderia agir rápido com seu poder mágico. O protagonista pensou por um instante, mas sabia o que fazer. Diferente da outra vida, em que era só uma ferramenta sem sentimentos, aqui ele tinha consciência do que fazer. Então aceitou a missão rapidamente. O pai perguntou o que o motivou e ele respondeu que primeiro queria ajudar Dia porque ela lhe ensinou magia. Segundo, porque estava apaixonado por ela. E por último, porque prometera que iria quando ela precisasse. E naquele momento, ela precisava. O pai ficou feliz ao ouvir isso e confessou que só uma vez ele desobedeceu uma regra da família que proibia realizar missões fora do reino deles. Dessa vez, fez isso por Aerie, sua esposa, que também pertence à família Bicorne. Isso significa que nosso protagonista é primo de Dia. Apesar da infração, seu pai sente orgulho dele por seguir seus passos e por só ter quebrado uma das regras por amor. Algumas horas mais tarde, ele já se prepara para partir e Tart anuncia que vai acompanhá-lo, algo que ele não queria. Porém, ela explica que o caminho é longo demais e se ele fosse sozinho, chegaria quase sem maná para lutar e voltar com forças. Por isso, ela oferece sua energia para tornar a jornada mais leve. Ele não entende completamente, mas Tart cria um escudo à frente e começa a correr. Ele a segue, percebendo que, com o escudo protegendo, o vento não bate direto, o que faz com que ele gaste menos energia enfrentando a resistência e possa avançar sem se preocupar. Enquanto isso, Tart aguenta toda a pressão, exigindo um esforço enorme de seu corpo. Em sua mente, sabe que faz aquilo por ele, porque entende que ele nunca quis ser só uma ferramenta para a família ou para alguém, mas sim viver por vontade própria, fazendo o que deseja. Mesmo assim, ela quer ser essa ferramenta para ele. Para outras pessoas, isso poderia parecer humilhante, mas para ela não, pois foi ele quem deu sentido à sua vida. Quando ninguém a queria, a desprezavam por ser um peso, ele a encontrou e salvou, não por amor, mas porque viu o valor nela, reconhecendo uma garota que poderia usar. Isso mudou tudo para ela, pois finalmente tinha um propósito, uma missão. Pela primeira vez, podia ser feliz. E se ele é feliz com o Dia, ela fará o que for preciso para que os dois fiquem bem. Ela usa toda a sua força, esgotando até a última reserva de maná para avançar, até que seu escudo começa a rachar e poucos segundos depois se despedaça. Tart não aguenta mais, perde o equilíbrio, mas ele a segura no ar e a coloca no chão suavemente. Com o corpo fraco e lágrimas nos olhos, Tart pede desculpas por não conseguir ajudar mais. Ele agradece dizendo que graças a ela avançou mais da metade do caminho quase sem esforço. Ela fica feliz e pede que, se ele ama Dia, os dois voltem vivos e bem. Ele promete e sai correndo sem perder tempo, enquanto Tart fica sozinha, chorando, sabendo que não pode fazer mais nada para ajudar. 14 anos atrás,
a deusa se comunicou com o plano ancestral, dizendo que reuniu centenas de almas de outros mundos para testá-las aqui, guiando o herói com diferentes profissões, cantores, mestres, jornalistas, até guerreiros, mas nenhuma dessas tentativas deu certo. Por isso, o mundo está prestes a ser destruído, e a culpa é do herói. A última esperança é uma alma que deve esperar para se tornar quem vai eliminar esse herói. Nosso protagonista chega a uma floresta e observa a guerra. Fora do castelo de Dia, mais de 100 soldados nobres, entre magos e guerreiros poderosos com maná. Do lado do castelo, apenas 200 homens o defendem. Ele percebe que Dia está em desvantagem e decide agir, atacando com seu rifle os magos e generais inimigos. O exército percebe que está sendo alvejado por trás e responde com uma chuva de flechas. Ele se move rápido e se surpreende ao notar que os soldados parecem reconhecer as balas. Ele imagina que Dia tem ajudado seus soldados de longe. Depois, usa a magia do vento para escutar o que os soldados falam, confirmando sua suspeita. Em seguida, saca um arco com flechas especiais que contém pedras feio carregadas com magia de vento, terra e vazio, que explodem ao tocar o chão. Ele começa a lançar essas flechas, causando várias explosões no meio do exército. Isso confunde os soldados inimigos, que não sabem para onde ir, nem de onde vêm os ataques. Os soldados de Dia, vendo a confusão entre os nobres, decidem sair do castelo para eliminar o inimigo. Ele fica satisfeito ao ver que os soldados entenderam a estratégia e aproveita o início da batalha para se mover rapidamente. Após encontrar o corpo de uma garota, ele usa magia para escutar ao redor, dessa vez amplificando o poder, porque precisa encontrar um caminho até Dia sem ser detectado nem pelos guardas da garota, para que ninguém desconfie da morte dela. Fica surpreso ao ouvir a garota dizendo que confia demais nele. Ele atravessa muros e corredores sem ser percebido. Finalmente, entra na sala onde estão o Conde Bicorne e Dia. Ela, ao vê-lo, corre emocionada para abraçá-lo, pois confiava que ele viria e o esperou o tempo todo. O conde se surpreende, pois não sabia que a filha lhe estava apaixonada, mas agradece ao protagonista por ter chegado rápido e diz que espera que a filha esteja em boas mãos. Ele promete cuidar da distração para que os soldados possam escapar. Depois disso, também sairá e reorganizará as forças para combater o exército invasor. Nosso protagonista concorda e diz que já tem um plano: fingir que Dia morreu usando o corpo da garota encontrada na batalha. Pede que Dia se prepare. Devem abrir a janela, gritar que não querem mais sofrimento e que ela não pertence a ninguém. Depois, incendiarão o quarto para simular a morte dela para os soldados. O conde concorda, dizendo que enquanto a distração durar, o exército dele poderá escapar. Dia vai até a janela e a abre, mas o protagonista sente algo estranho, igual ao que sentira em outra vida, uma sensação de perigo próximo. Ele corre e joga Dia no chão pouco antes de uma lança atravessar o campo de batalha, causando explosões. Ele dispara um projétil mágico contra a lança, mas ela não para e atinge o quarto, destruindo grande parte dele. Depois da explosão, a lança volta com força para seu ponto de origem. Ele vê quem a lançou e percebe que a pessoa tem muito maná. Rápido invoca seu canhão e dispara com toda a potência. Todos ficam chocados com a explosão gigantesca. O conde fica surpreso, mas vê que o cavaleiro ainda está vivo e ativa uma habilidade chamada Frenesi. O protagonista reconhece o cavaleiro como um membro do rango S e sabe que outro disparo do canhão não vai machucá-lo, por causa do aumento de poder dele. Então, o conde pede para o protagonista fugir com sua filha, porque fingir a morte dela será impossível com esse homem ali. Esse homem foi quem acabou com a guerra, derrotando muitos soldados sozinho e forçando a família real a se render. Enquanto isso, o herói, pela primeira vez sentindo dor, grita que sabe que existe outro mago além de Dia e propõe um duelo entre eles, prometendo que, se perder, ele retiraria suas tropas do castelo e deixaria o reino em paz. Nosso protagonista, ao perceber que tem raciocínio mesmo com a habilidade Frenesi ativada, entende que não é alguém comum. Isso, junto com a força esmagadora, faz com que ele saiba contra quem está lutando e, pela primeira vez, está diante do herói que deve eliminar. Além disso, a lança que ele carrega é idêntica à que Marra mencionou, o tesouro divino que ela tentava conseguir. Por outro lado, Sen recebe uma carta de Marra, que ao lê-la se assusta imediatamente por ser uma informação muito importante. Voltando ao nosso protagonista, ele avisa que o herói está de olho nele, então eles não poderiam fugir nem distraí-lo, pois todos simplesmente morreriam. Então, ele deve lutar um duelo contra ele. Dia, assustada, pergunta se ele poderia vencê-lo em um combate direto. Nosso protagonista nega que consiga resistir nem mesmo a um dos ataques do herói, mas explica que isso não será necessário. Em seguida, ele invoca uma grande bala de tuxteno, quebrando uma parede e
pede que se protejam. Também diz a Dia para não se preocupar, porque ele não é um cavaleiro, nem um herói, mas sim um assassino. E é nisso que ele é bom. Sua missão é eliminar o herói para que possam voltar juntos. Ele também pede ao Conde que o acompanhe para acabar com esse conflito. Enquanto isso, nosso protagonista pensa que, se for o verdadeiro herói, será um problema assassiná-lo antes da hora, mas se não o fizer, será o fim de todas as pessoas daquele mundo. Agora vem a parte emocionante. Alguns minutos depois, eles chegam diante do herói, que se anima, pois pela primeira vez terá um duelo de verdade. É o primeiro que consegue fazê-lo sangrar. Na mente, nosso protagonista sabe que precisa de mais de 5 minutos, então precisa ganhar tempo. Aproveita para se apresentar como fere e percebe que o herói não tem nenhum ferimento, algo muito incomum. Pergunta o que vai acontecer se ele ganhar. O herói apenas ri, mas responde que, se vencer, retirará todas as suas tropas e ninguém mais incomodará aquele reino. Nosso protagonista o interrompe, dizendo que, como vai derrotá-lo, não sabe se ele cumprirá essa promessa. O herói então chama um dos generais e ordena que, se for derrotado, deixem aquele reino em paz. Nosso protagonista aceita a promessa e pergunta o que acontece se o herói vencer. Ele responde que nesse caso levaria a princesa e executaria todos os outros, tomando suas terras. Logo após, o herói mal pode esperar para lutar, mas nosso protagonista ainda precisa de mais tempo. Propõe que afastem todas as tropas para que não fiquem envolvidas na batalha, evitando perder mais vidas. O herói aceita e ordena que todos se afastem, enquanto nosso protagonista pede ao conde que proteja sua filha. Por outro lado, percebemos que a deusa também está observando essa batalha. Nesse momento, nosso protagonista saca uma adaga, o que faz o herói rir, pois acha que aquela arma não o venceria. Nosso protagonista responde que vai surpreendê-lo, porque não usaria a adaga para matá-lo. Seria muito mais rápido do que o herói imagina. O herói não consegue conter a vontade de lutar contra um oponente digno, e nosso protagonista diz que começarão a lutar quando a moeda que ele lançar cair no chão. O herói, muito animado e ansioso para a luta, aceita enquanto prepara sua lança. Mas quando a moeda cai no chão, uma grande explosão acontece no local. Nosso protagonista comenta que sabe que, em seu mundo anterior, existia uma arma satelital capaz de destruir nações inteiras, lançada do espaço com potência semelhante a uma bomba nuclear. Embora em seu mundo não fossem usadas por causa das dificuldades, aqui ele decidiu adaptá-las. Com magia poderia adicionar resistência ao vento e à temperatura extrema. Além disso, com o feitiço de antigravidade criado junto com o Dia, poderia até aumentar o peso dessa barra de metal. O único problema era mirar em um local específico, por isso treinou bastante naquela ilha junto com Tarte para aperfeiçoar os cálculos e desenvolver essa arma para usar contra o herói. O duelo terminou assim que ele lançou essa barra de ferro para o espaço. Agora, só precisava ganhar tempo, pois a explosão tinha a força de mais de 100 tiros do canhão, lançando todos perto dali para longe. Até nosso protagonista não resistiu ao impacto e ficou muito ferido, mas mesmo assim ficou feliz porque seu feitiço para acabar com o herói deu certo. Ele desmaia depois de perder muito sangue. Horas depois, nosso protagonista acorda com Dia o chamando. A garota não consegue conter as lágrimas ao ver que ele está consciente. Ele pergunta se foi a melhor decisão e ela acredita que sim, porque conseguiu evitar que o reino sofresse mais e que perdesse pessoas muito valiosas. Nosso protagonista também acredita nisso e fica feliz por salvá-la. Então, rapidamente, lhe dá um beijo. Dia fica surpresa, mas também alegre. Enquanto isso, ele pensa que pela primeira vez não conseguiu cumprir sua missão de eliminar o herói, ou pelo menos fingir que ela havia morrido, mas está muito feliz por Dia estar com ele. Dias depois, nosso protagonista volta para casa com Dia. Eles são recebidos com muita alegria por todos, pois voltaram sãos e salvos. Depois de descansar e se recuperar, Dia agradece nosso protagonista por salvar sua vida. A partir de agora, ela vai morar com ele com uma nova identidade como sua irmã mais nova, já que por ser muito parecida com Eri, ninguém desconfiaria e não haveria problema algum. Além disso, ele conta que recebeu uma informação muito importante enquanto esteve fora. Maha enviou provas de que o herói apareceu em seu reino, o que significa que em breve o Rei Demônio também aparecerá. Nosso protagonista se espanta, pois isso quer dizer que aquele guerreiro não era o herói, mas sim uma pessoa comum, ou alguém que a deusa enviou para testá-lo. Enquanto isso, na família real, Epona é apresentada como o grande herói que salvará o mundo. E é aqui que termina esse resumo.